Bom, vou passar direto para a Mara, né, Mara? A gente estava na nossa reunião de pauta, discutindo o assunto que poderia ser hoje. A gente chegou que, de fato, nesta semana, o que marcou foi esta reviravolta, esse recuo do governo em relação ao PIX. E o fator, vamos dizer assim, desestabilizador dos planos do governo foi, sim, aquela postagem do Nicolas Ferreira, que teve milhões e milhões de visualizações, né, Maria? Ele mostra a questão das redes sociais e da força que tem. Enquanto tem um governo que agora mudou o seu ministro, tentando ser mais digital e mais rápido, o Nicolas Ferreira está a anos-luz nessa questão da comunicação digital, né? Eu acho que o governo se apavorou e acho que se apavorou por não ter muito conhecimento. A gente vai ouvir mais aqui do Paulo, que entende bastante esse assunto, e Tânia e Rodolfo, que conhecem bem comunicação de governo e cobram em Brasília há muitos anos. Eu tenho a impressão que o governo se apavorou quando viu da, o tamanho das visualizações, da audiência que o Nicolas tem, né? Então, isso daí, quando ele viu isso, e aí começaram a sair matérias falando que o Pix tinha despencado e tal. E, de fato, não despencou. O governo se apavorou porque acho que não leu, não parou para ler os números, para ver. O Banco Central, ele coloca esses dados na página do Banco Central. E sim, você viu uma queda ali. Agora, você não leva. Aquele gráfico é um gráfico de negócios diários, mas você, para avaliar se houve mesmo a queda, você tem que pegar a média, e você tem que pegar a média dessazonalizada, né? Então, ali não estava dessazonalizado. Então, você tem que. Aí eu pedi para algumas fontes de mercado fazerem esse gráfico para mim. E quando você olha o gráfico da média histórica, o movimento foi pequeno, o governo tinha condições, mas para fazer isso ele teria que ter uma política de comunicação. E aí, só para encerrar aqui, eu vou falar do discurso de posse do Sidônio. Eu ouvi e li esse discurso e achei que ele toca em pontos que não foram utilizados nisso, talvez porque ainda não tivesse assumido. Mas ele toca em pontos que eu acho que seriam muito eficientes, e o Paulo vai poder dizer isso para a gente. Ele diz assim: a verdade, por mais lenta que pareça, é o único antídoto contra a velocidade da mentira. Ele termina o discurso dele falando isso. Eu concordo com isso, eu acho que isso é uma verdade. E outra coisa que ele fala aqui, é, ele falou no discurso, ele fala assim: comunicação é tornar comum, não só compreendida por todos. A comunicação deve ser compartilhada por todos. Eu acho que ele foi perfeito nisso. Só que o governo não fez isso, entende? Eu acho que ele também coloca assim: uma comunicação eficaz é capaz de dialogar com os múltiplos países dentro do nosso país. E aí eu lembrei do Plano Real, que, assim, muito, muito do sucesso do Plano Real foi creditado à comunicação, a como foi feita a comunicação, porque eles estavam dispostos, todo mundo, a tribuna das colinas ligava lá e eles atendiam e falavam e davam explicação. Fernando Henrique foi nesses programas populares, foi no Silvio Santos, foi no Ratinho, sei lá, esses programas de grande audiência, mas também falou com os pequenos, falou com todo mundo. Eles montaram uma força-tarefa para comunicar. E essa medida do PIX, primeiro, há uma questão, a gente já falou aqui, Everardo Maciel teve aqui, falou se deveria comunicar ou não, porque era uma medida administrativa. Ele fez uma analogia com as medidas, com os parâmetros da malha fina. Você não vê a Receita divulgando os parâmetros, mas não faz sentido isso, divulgar os parâmetros da malha fina. Então, ele não viu isso. Por que divulgaram? Segundo, uma divulgação de uma medida que vai afetar milhões de brasileiros, eles tinham que ter montado uma força-tarefa, né? Enfim. Mas aí, Paulo Renato, Tânia e Rodolfo vai poder explicar melhor isso para a gente. Só que o discurso do Sidônio, eu acho que ele foi nos pontos que seriam muito eficazes para conter essa confusão que foi feita. Então vamos passar direto para o Paulo, que está agora com essa batata quente. Paulo, o que esse episódio do Nicolas Ferreira revela sobre essa discussão mais ampla e que está fortíssima das redes sociais? Eu acho que a gente tem
no mínimo, um rescaldo aí para a discussão da regulamentação das plataformas, né, que até semana passada, enfim, vinha gerando notícias diariamente, né, a partir do anúncio da Meta, e o governo vinha numa crescente de comprar essa briga, né, de assumir o enfrentamento dessa nova postura da empresa do Mark Zuckerberg. E esse episódio, de certa forma, enfraquece bastante, né, a aparente capacidade do governo federal de fazer uma briga grande como essas, né? Acho que a gente pode desconfiar, assim, infelizmente, né, do ponto de vista de quem quer ver a verdade prevalecer, de quem quer ver discursos e controvérsias sendo debatidas, né, democraticamente no campo da arena pública, da opinião pública. A gente vê o governo capitulando dessa forma num assunto bem mais pontual, né, revela para a gente que talvez haja muita coisa ainda a ser fortalecida antes que a disputa contra as grandes redes possa ser feita. Nesse caso do vídeo do Nicolas Ferreira, tem uma questão bastante delicada, né, que ele não diz, né, ele até tem uma postura bastante comedida de dizer, ele afirma, né, que o Pix não vai ser taxado, mas poderia ser, né, ele dá um exemplo concreto do que é a pós-verdade, né, no sentido de que a verdade não importa, né, importa a narrativa, né. Não é relevante se a taxação existe, é relevante que a taxação pode vir a existir, porque, nas palavras do Nicolas, esse governo não é confiável, ele já disse que não ia fazer uma coisa e depois foi lá e fez. E aí eu concordo com a Mara que o governo ele errou quando revogou a medida, uh, concordando que a comunicação anterior estava muito equivocada, teve muita coisa que foi feita de uma forma ou superficial ou até descuidada, mas quando ele revoga a medida, ele acaba confirmando os temores infundados da oposição. Eu acho que tem acho até que atribuir esse protagonismo ao Nicolas, de certa forma, faz parte de morder o discurso da extrema direita. Há uma avaliação, né, de que houve uma atuação do Duda Lima, né, o marqueteiro por trás da campanha do Bolsonaro de 2022, a campanha do Ricardo Nunes para a prefeitura de São Paulo, e que ele teria, né, movimentado ali os seus pauzinhos para fazer as lideranças do PL se articularem contra essa pauta, mas fato é que ele identificou uma fragilidade efetiva, real, na comunicação do governo federal, o que é extremamente preocupante, considerando que acabou de haver uma mudança na SECOM, na Secretaria de Comunicação da Presidência da República. Então, é um mau sinal da força que o governo pode ter nessa disputa de informações. Eu, enfim, ainda quero acreditar que a gente, né, possa alimentar esperanças de que a gente vai conseguir uma regulamentação das redes, que a gente vai conseguir ter maior força para responsabilizar quem divulga inverdades, né, informações efetivamente falsas. O vídeo pavoroso do Haddad, né, falsamente dizendo que iria taxar até animal de estimação, precisa levar a alguma responsabilização, no mínimo civil, talvez até penal, de quem produziu aquele vídeo, de quem circulou aquele vídeo, mas no momento os sinais são de ceticismo, né? Não dá muito para imaginar que num curto prazo o governo vai conseguir se sair bem nessa seara de disputa.